Boa noite, senhores. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo mais normal para os senhores e eu escolhi um tópico que já tem um tempo que eu estou querendo gravar e toda vez que eu tento gravar esse vídeo dá alguma coisa errada. Mas é a questão sobre a bioética. Eu acho que é um tópico que vai interessar muitos senhores. Eu já recebi perguntas nos comentários e em outros locais várias vezes, sabe? Sobre tópicos como edição genética, operação de transgênero, etc., aborto. Então a gente pode condensar todos esses tópicos em uma pequena série. Obviamente que ela vai ser extremamente simplificada, até por causa das minhas próprias limitações, mas para torná-la mais inclusiva, eu vou dar esse curso de bioética inteiro com a voz do Lula, para ficar mais agradável. O que os senhores acham? Então, juntamente com o Bolsa Família, toda pessoa, todo favelado do Brasil vai receber um curso de metafísica para que ele possa compreender que ele é metafisicamente superior aos opressores brancos capitalistas que estão aí no poder do governo brasileiro. Não, tô brincando. Apesar de que eu acho que seria um sucesso total. Ou com voz de Silvio Santos. Mas enfim. Então, eu eu gostaria, nessa primeira aula, discutir, fazer uma aula introdutória, né? Que a gente precisa compreender alguns dos princípios envolvidos para que a gente possa compreender a bioética, né? Nós precisamos compreender principalmente a lei natural. E para entender a lei natural, nós precisamos entender um pouquinho de filosofia escolástica, né? Porque a, a questão dessas discussões de moralidade, a Igreja Católica ela se ancora em São Tomás de Aquino. Obviamente que hoje nós sabemos mais do que São Tomás de Aquino, porque os problemas vão ficando cada vez mais cabeludos, né? Então, por exemplo, não havia operação de transexuais na época de São Tomás de Aquino, então ele não abordou essa questão, mas algumas questões ele não, por causa da sua biologia rudimentar, ele não compreendeu bem. Então, por exemplo, a questão de quando a alma humana é infundida no embrião, São Tomás de Aquino tinha uma noção aristotélica que estava errada, não é? Achava que acontecia lá pelo dia 30 ou 40, se não me engano. Hoje nós sabemos que não, a alma humana ela é infundida na concepção. Mas, então, para essa primeira aula, nós vamos discutir alguns desses conceitos e princípios da filosofia escolástica. Então, para que nós possamos compreender a bioética, nós precisamos compreender primeiramente o conceito de natureza. Nós precisamos entender que, ao contrário do que os modernos dizem, todos os humanos, homens e mulheres, compartilham da mesma natureza humana. A palavra natureza, como o Alastair MacIntyre fala muito bem num livro chamado After Virtue, ela é uma palavra que perdeu completamente o sentido, não somente natureza, mas toda a discussão ética, ela hoje em dia ela é uma confusão, porque as pessoas utilizam de algumas palavras que vêm da escolástica, mas elas perderam o conhecimento apropriado para utilizar aquelas palavras. Então, natureza hoje em dia é utilizado de forma equívoca. Então, o indivíduo fala, é da minha natureza agir dessa forma. Nós não podemos punir um psicopata porque ele é da natureza dele agir assim. Então, há uma confusão generalizada, né? As pessoas acham que há uma natureza individual, o que não é verdade, porque somos todos humanos, nós variamos apenas nos acidentes, nas características contingentes, no tamanho, cor de cabelo, o indivíduo é um pouco mais agressivo do que o outro, mas todos nós somos essencialmente humanos, tá? Então, de onde que parte essa natureza? O que é essa natureza? Como nós podemos compreender melhor esse conceito? Bom, quando Deus criou todos os entes vivos, ele os criou para que eles tivessem certas funções, tanto no esquema geral das coisas, mas também enquanto entes específicos. Então, um gato tem uma natureza de gato, ele se comporta como gato. Um dos princípios mais famosos da filosofia escolástica é que o agir segue do ser, as operações seguem do ser. Porque é um gato e não um cachorro, ele vai se comportar como gato e não como cachorro. Se os senhores acham isso extremamente óbvio, os senhores estão
com um conhecimento maior do que 90% da humanidade. Porque as pessoas modernas acham que não existe efetivamente nem cachorro nem gato. Tudo que existe são conformações de átomos e, portanto, essa causa formal, essa causa que define uma coisa, atualiza a matéria e torna ela uma coisa e não outra, um gato e não um cachorro, isso aí foi eliminado da filosofia na Revolução Científica, mas eu já falei isso em outros vídeos, não é? Então entenda o seguinte, uma vez que há uma natureza que é compartilhada entre todos os indivíduos daquela espécie, seja ela um cão ou um homem, nós podemos objetivamente saber o que é bom e o que é ruim para aquela espécie. Então nós podemos conhecer de certa forma, indiretamente, qual era a intenção de Deus para cada uma das criaturas baseado na operação delas. Nós sabemos que Deus queria que o cachorro fosse um animal de matilha, etc., porque essa é a sua natureza. Então veja que a lei natural ela pode ser conhecida pela razão desassistida. Você precisa basicamente estudar o mundo, conhecer as coisas, e você saberá pelas operações dela, você pode ter uma ideia, nunca perfeita, de qual é a essência da coisa. Quando que a lei divina, nós só podemos ter acesso à lei divina pela revelação. Né? Um aborígene totalmente afastado da sociedade católica e que não for catequizado, ele, por seu próprio intelecto, ele jamais chegará à conclusão que Deus são três pessoas, ou que ele teve uma mãe, que ele encarnou e que ele deve ser adorado de tal e tal forma, porque nós precisamos do auxílio de Deus para isso. Mas, contrário aos modernistas, contrário aos relativistas, nós podemos conhecer aquilo que é certo e errado para nós com o auxílio da razão desassistida. Tá? Então, por exemplo, como nós sabemos que a nossa natureza é de ser um animal racional, então se um indivíduo age de forma irracional, ele está indo contrário à natureza humana. Ele está agindo como um animal e, portanto, ele age de forma imoral. Porque a nossa vontade é livre. Não vou entrar na discussão aqui da ignorância invencível, etc. Tá? Então veja que ao eliminar a natureza, os modernos eliminaram o bem. Porque se não há um fim que flui da essência das coisas, é impossível saber o que é bom e o que é ruim. É impossível definir o que é uma doença. Porque é só a partir do que é natural que nós podemos inferir aquilo que é contrário à natureza. Mas se não há natureza, então não há natural, não há normal. E veja que isso vai ser utilizado aí no pós-modernismo abundantemente. Então era basicamente isso que eu queria discutir com os senhores hoje. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas o ponto é esse. Deus criou vários entes, eles têm uma natureza que é compartilhada entre eles e, portanto, eles agem de formas similares, eles variam em suas características contingentes, acidentais, e porque eles têm uma natureza e dela parte as operações, nós podemos saber quais são as operações normais, naturais, e aquelas que desviam disso, elas são desordenadas. Né? É da natureza de um esquilo escalar árvores, comer nozes. Um esquilo que nasça com alguma doença que o faz não escalar árvores, nós podemos dizer objetivamente que ele é um mau exemplar de esquilo. Mas ele não é um esquilo mau, porque ele não conhece o seu próprio fim. Né? Ele não pode, por exemplo, se um esquilo ele nasceu com um distúrbio neurológico e ele ataca as pessoas no parque e come o Doritos dela, ele não é um esquilo mau, porque ele não pode deliberar sobre sua natureza de esquilo e perceber que, enquanto esquilo, ele não deveria estar atacando pessoas. Tá? O ser humano, por outro lado,
Pode, porque ele é um animal racional, ele pode fazer uma introspecção, ele pode conhecer a sua essência, saber que ele é um animal racional, e, portanto, ele deve agir de forma racional. E se ainda assim ele escolhe agir de forma irracional, ele age de forma imoral. Tá? E veja que esse conhecimento não depende da revelação. Inclusive, nós podemos dizer que os próprios 10 mandamentos, eles podem ser conhecidos pela própria razão. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, isso é a lei natural que Deus nos apresentou, porque nós somos imbecis e ele precisou dar uma ajudinha pra gente. Mas é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? Então fiquem com Deus, tenham uma boa noite.